Olá, sou Gilsandro Salles, supervisor editorial de literatura infantil e juvenil da Editora do Brasil, e estou aqui para comentar com vocês os lançamentos 2020 da Editora do Brasil para Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Tenho certeza que vocês vão curtir muito esses livros novos que estão chegando aí. Os Faroleiros e Outros Contos de Monteiro Lobato. Todo mundo conhece Monteiro Lobato como o grande criador da literatura infantil brasileira, né? Ele criou personagens inesquecíveis como a Emília, a Narizinho, o Pedrinho, a Dona Benta, Tia Anastácia e vários outros elementos que são praticamente da história da literatura infantil brasileira. O Lobato era um grande escritor realmente de histórias infantis e é muito conhecido por isso, mas ele também fez muitos contos e outros textos que se destinariam ao público adulto ou jovem adulto. Nessa adaptação da Editora do Brasil, Os Faroleiros e Outros Contos de Monteiro Lobato, nós trabalhamos na linguagem de HQ, que é a característica da HQ Brasil, a coleção que abriga esse título. Os contos do Lobato, de cunho bastante crítico, às vezes até fantástico, se transformaram em histórias em quadrinhos nesse livro super bem adaptado pelo Laudo Ferreira, que é um quadrinista muito experiente, e recontado em imagens e texto por meio da linguagem visual super impactante das histórias em quadrinhos. Uma característica muito importante da coleção HQ Brasil é trazer também alguns trechos de outros textos do autor. Então, as histórias, as narrativas visuais das HQs são permeadas por outros textos produzidos pelo Lobato e que também são uma forma de mostrar como esse autor era versátil na hora de escrever. A HQ é uma linguagem universalmente explorada, utilizada para contar histórias. Por meio da narrativa visual que se constrói em cada quadrinho, dos balões e os textos que preenchem esses quadrinhos, a gente constrói uma narrativa, a gente é capaz de interpretar de uma forma bastante interessante. É um gênero textual que estimula muito a imaginação também, é um gênero textual que trabalha vários aspectos e muito importante de ser explorado. Quando a gente traz clássicos como Lobato e outros grandes escritores brasileiros para esse universo, estamos propiciando aos leitores uma forma nova de enxergar a literatura, de entrar em contato com esses clássicos, de aprender sobre esses autores e, claro, se interessarem pelo original. A coleção HQ Brasil ganha então esse novo título baseado numa das obras dos autores mais importantes do Brasil, Monteiro Lobato. Os Faroleiros e Outros Contos de Monteiro Lobato é um lançamento da HQ Brasil, adaptado pelo Laudo Ferreira para a Editora do Brasil. A Megera Domada. Esse é um clássico de um autor clássico, Shakespeare, adaptado para a linguagem atual, para o mundo contemporâneo, pelo Fernando Nuno, que é um grande especialista na obra de William Shakespeare, um dos autores mais famosos de todos os tempos, do mundo inteiro. A Megera Domada é uma história muito divertida, bastante adaptada, readaptada, que com certeza vai garantir aí uma leitura fenomenal a partir de uma obra tão conhecida como a do Shakespeare. Fernando Nuno teve o cuidado de trazer para a gente a linguagem shakespeariana, adaptada com certeza ao mundo contemporâneo. Mas todo o drama, toda a carga emocional, todas as questões psicológicas que permeiam a obra do Shakespeare são aqui preservadas, mesmo que o texto esteja em prosa. Todo mundo sabe que Shakespeare era um dramaturgo muito respeitado em sua época e que ficou cada vez mais famoso com todas as peças que escreveu. E a linguagem teatral não é tão convidativa, né, do jeito que ela foi escrita. Com certeza, adaptar para o mundo atual, para o mundo contemporâneo, em formato de prosa, é algo que faz o texto de Shakespeare ser ainda mais palatável, ainda mais prazeroso para os leitores. O Fernando Nuno, então, com essa proposta de adaptação contemporânea e em prosa, presta um grande serviço para a literatura brasileira, trazendo Shakespeare de um modo completamente novo. A coleção Biblioteca Shakespeare, da qual faz parte este livro, A Megera Domada, traz outros títulos deste grande autor, William Shakespeare, e com certeza é um grande convite para mergulharmos nos dramas e todas as questões discutidas nesses textos desse grande autor. O livro, que tem um projeto gráfico super bonito e atraente, foi ilustrado pelo Ângelo Abu, um grande artista também que trouxe
a sua leitura da peça de Shakespeare, A Megera Domada. Além disso, o livro traz no final uma parte informativa que contextualiza a obra do Shakespeare e explica algumas escolhas do tradutor Fernando Nuno. É uma forma de enriquecer ainda mais a experiência de leitura, oferecendo às pessoas essas informações tão pertinentes para se compreender a obra tão grandiosa do Shakespeare. A Megera Domada, de William Shakespeare, traduzido e adaptado por Fernando Nuno, ilustrado por Ângelo Abu, que faz parte da coleção Biblioteca Shakespeare, da Editora do Brasil. Hamlet. Com certeza todo mundo já ouviu falar desse nome, essa história, que é um clássico universal de William Shakespeare. Esse é um dos dramas mais famosos de Shakespeare, dos mais adaptados, justamente porque faz um mergulho profundo em alguns conflitos da alma humana. Esse é um texto imperdível. A adaptação feita aqui pelo Fernando Nuno, que traduziu diretamente do original de Shakespeare e traz para a gente essa história recontada em prosa, fez um trabalho magnífico aqui de aproximação do leitor. O livro faz parte da coleção Biblioteca Shakespeare e com certeza é uma forma incrível de estar perto de um grande clássico que inspira muitas obras de arte pelo mundo todo. Quem nunca ouviu a frase "ser ou não ser, eis a questão"? É uma frase muito conhecida justamente da obra Hamlet, porque ela traduz todo o conflito pessoal que o Hamlet, que é o personagem principal desse livro, enfrenta ao descobrir que a morte de seu pai pode ter sido tramada. Com certeza, todas as questões que Hamlet suscita quando se questiona como ser humano vão fazer os leitores refletirem muito a respeito a partir dessa história que é universalmente conhecida e amplamente adaptada. A grande vantagem dos livros da coleção Biblioteca Shakespeare é justamente a facilitação que nós apresentamos aos jovens leitores para conhecerem a obra do William Shakespeare. A forma como Fernando Nuno, tradutor e adaptador, trouxe para nós, no mundo contemporâneo, essas peças de Shakespeare são muito inspiradoras, justamente porque são uma ótima forma de introduzir os leitores nos temas, nos conflitos e na forma de falar sobre as questões humanas que o Shakespeare fazia tão bem em suas peças. O texto em prosa aproxima bastante o leitor jovem da literatura e é uma porta de entrada muito interessante para as obras maiores, para os clássicos de William Shakespeare, que compõem esses livros da nossa coleção na Editora do Brasil. Hamlet, adaptação de Fernando Nuno, da obra original de William Shakespeare, com ilustrações de Ângelo Abu, para a coleção Biblioteca Shakespeare, Editora do Brasil. Então, essas foram as novidades de literatura infantil e juvenil da Editora do Brasil para o ano de 2020. Se tiverem comentários, dúvidas, sugestões, entre em contato com a gente e fiquem ligados nas redes sociais da Editora do Brasil. Muito obrigado e até a próxima!